Pessoal, obrigado, Alberto. Boa noite a todos. Aí fala um pouquinho aí, dá um deslumbre do que seria o atendimento de um idoso dentro de uma UTI, de um idoso frágil, né? Hoje minha missão é o quê? Mostrar para você que é muito diferente atender um adulto jovem, um adulto super robusto, do que atender um idoso. Então hoje eu tenho isso como missão. E missão dada, né? É missão cumprida. Vamos lá então? Vamos ver alguma diferença de um adulto para o idoso? Bora. Primeira coisa, primeiro ponto importante, qual que é a ideia do envelhecimento cronológico e biológico? Quando eu penso em envelhecimento cronológico, eu estou pensando simplesmente em idade. E por que idade é importante? Para fazer principalmente saúde pública. A partir de tal idade o idoso tem direito a tal, a partir de tal idade eu tenho uma questão epidemiológica importante. Então, quando eu penso em idade, eu penso muito em saúde pública, eu penso muito nessa questão de leis. E quando eu penso em biológico, envelhecimento biológico, eu penso em um processo de envelhecimento. Porque se você parar para pensar, você está em um processo de envelhecimento. As pessoas definem muito esse processo de duas formas. Muitas pessoas, muitos estudiosos enxergam isso de uma forma que quando você começa a ter declínio nos seus sistemas, você começa a envelhecer. Outras pessoas acreditam que quando você já nasce, você já entra em um processo que vai te levar à morte, que você começa a envelhecer aí. Mas tudo isso, pense em um processo. Envelhecimento é um processo. Então, a forma cronológica tem muito a ver com a idade e biológica tem muito a ver com esse processo de envelhecimento, onde suas escolhas, questões genéticas, questões ambientais vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente fala que o envelhecimento é um sistema biopsicossocial. Eu tenho questão social, eu tenho questão psicológica, eu tenho toda uma questão biopsicossocial. Hoje vamos debater muito a questão biológica, muito. E dentro disso, a gente tem que pensar em duas formas de envelhecer. Uma é a senescência e uma a senilidade. Quando eu penso em senescência, é esse envelhecimento que você tem que buscar para sua vida. Todo mundo aqui conhece um idoso, alguém, aquele idoso que você vê ele indo no mercado, você vê ele fazendo comida, você vê ele se vestindo, você vê ele dirigindo. Ele tem um processo senescente. Ele tem um envelhecimento fisiológico, mas sem a presença de patologias. Então, quando você tem um envelhecimento, um processo normal de envelhecimento, sem a presença de patologias, você tem um envelhecimento senescente. Quando você tem um envelhecimento, só que esse envelhecimento ele é associado a patologias, aí eu tenho a senilidade. Por quê? É na senilidade que está o problema, não tanto na senescência. Por quê? Quando a gente pensa em capacidade funcional, tem que pensar o quê? Quando você nasce sem nenhuma capacidade funcional. Você nasce careca, sem cabelo, sem força, sem fazer nada, né? Daí, durante a vida, você vai aprendendo capacidades. Você vai aumentando sua capacidade funcional, sua atividade de vida diária, você vai aumentando. Você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a fazer tudo, se vestir, e vai aumentando, 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 aumentando. Aumenta sua capacidade ventilatória, aumenta sua capacidade física, vai aumentando tudo. Até chegar em um ponto alto, num pico, depois mantém um platô, depois começa uma descida com o envelhecimento. Mas aqui vem um grande ponto que é a diferença da senilidade para senescência. Quando você tem um processo de envelhecimento onde você começa a ter uma queda, mas você é senescente, você não tem a presença de patologia junto, você não passa um linear de incapacidade. Você não se torna incapaz, você consegue ainda continuar vivendo sozinho, você consegue continuar fazendo a sua atividade, você tem o controle dos seus medicamentos, você consegue fazer farmácia, você consegue fazer mercado, você consegue passear com o seu neto no hospital, no shopping. Então você continua ainda fazendo as suas coisas. Quando você tem um processo de envelhecimento, que eu vou ter essa queda, e eu tenho patologia associado a isso, eu passo um limiar de incapacidade. Aí eu tenho incapacidades que vai me levar ao envelhecimento senil, onde eu tenho aí o acometimento de doenças. Então a gente está procurando o quê? A gente está procurando o envelhecimento senescente, ser um idoso aí robusto, um idoso forte, um idoso bom, né? Ah, e lembrando que quando eu penso em senilidade, eu penso em LPI, instituições de longa permanência, eu penso de internações mais complicadas, eu penso em maior tempo de internação. E pensando nessa questão de envelhecimento, tem que pensar no quê? Você sempre começa.
construindo muito, o sistema está construindo muito no começo, depois faz um platô, depois tem uma queda. Quando eu penso na parte pulmonar, eu tenho a minha maturação ali entre 20 e 25 anos. Ali eu tenho mais capilares, ali eu tenho mais alvéolos, eu tenho uma estrutura pulmonar madura. E é onde o meu VO2 máximo, a capacidade de captar oxigênio, transportar oxigênio, está no máximo. A partir dos 25 anos, eu começo a ter um declínio, podendo ser aí de 10% por década. Então, se você for pensar, o seu sistema respiratório, ele já começa a apresentar um declínio aí depois dos 25 anos, o que é muito cedo. Claro, é um processo. Então, se você faz boas escolhas, como atividade física, nesse caso, atividade aeróbia é muito importante, você acaba tendo aí uma longevidade do seu sistema respiratório mais interessante. Mas isso acontece muito cedo. Então, como a gente pensa nisso como um processo que vai levando anos, vamos pensar que aos 25 anos a pessoa fuma. Esse processo, ele se agrava, eu tenho um maior prejuízo desse processo de envelhecimento. Mas vamos pensar que a pessoa ela faz natação. Então eu tenho aí um processo de envelhecimento mais senescente, sem a presença de outras comorbidades. Então envelhecer é um privilégio. Então envelhecer, você vai envelhecer. Mas como você vai fazer isso que vai fazer toda a diferença? Então por isso que é muito importante você fazer boas escolhas. Porque eu vou ter fatores associados a isso. Igual, o que afeta meu consumo, meu VO2 máximo? Diminuição de atividade física. Idoso, ele geralmente tem uma baixa afinidade com o exercício físico. Aumento do peso corporal. Lembrando que o idoso, ele só não perde musculatura, eu só não tenho a diminuição da massa magra. Também eu tenho um aumento de tecido adiposo, o que eu chamo de obesidade sarcopênica. Então você perde músculo e tem um aumento aí de gordura. Tabaco, e obviamente a gente não fala só de tabaco hoje, né? Hoje a gente fala também dos cigarros eletrônicos, a gente fala de narguilé, tudo isso que pode prejudicar seu sistema aí respiratório, assim como também diversas patologias. E quais são as alterações aí que eu tenho em relação morfológicas em relação ao envelhecimento no meu sistema respiratório? Primeiro, vamos dar uma olhada aí no sistema respiratório. Primeiro, os seus bronquíolos, eles começam a ficar mais resistentes. Se eu tenho uma maior resistência, como fica a ventilação? Mais fácil ou mais difícil? Fica mais difícil. Eu começo a ter um calibre menor, ele começa a fazer uma distensibilidade menor. Então, quando eu preciso ventilar mais, eu acabo não conseguindo ventilar tanto. Eu tenho uma diminuição de alvéolo e rupturas dos septos intraalveolares. Quando você para pensar na constituição de um alvéolo, de saco alveolares, você vai pensar no quê? Você vai pensar aqui, ó, tunk, 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 né? Então você vai ver os saquinhos alveolares, né? A ligação de um alvéolo do outro vai ser os septos alveolares. Então isso daqui, ó, tunk, é um septo alveolar, é um septo alveolar. O idoso, ele começa a ter a ruptura desse septo alveolar. Então começa a ficar como se fosse assim, ó. Ele perde septos alveolares. E os septos alveolares eles são muito importantes porque eles são áreas de troca gasosas. Então, o idoso ele perde a área de troca gasosa devido a essa diminuição de septos alveolares. Então, só aqui, ó, só nesse slide a gente vê algo que prejudica a ventilação e algo que vai prejudicar também a hematose ali, vai prejudicar a troca gasosa. Ah, você está falando de doença aí? Não, eu estou falando do processo de envelhecimento. Simplesmente com o processo de envelhecimento, eu vou ter a ruptura dos septos alveolares, como também vou ter a resistência aí a diminuição da distensibilidade dos meus bronquíolos. Na caixa torácica também eu tenho alterações. Igual, quando você nasce, você tem muita cartilagem, né? Quem tem criança aí, quem teve filho sabe, né? A fontanela, né, moreninha. Você vai ter bastante cartilagem. Tanto que quando você vai fazer uma RCP numa criança, você vê que é bem molinho, né? O externo desce bem, né? No idoso, você vê que o externo é mais rígido. Por quê? Porque eu tenho a junção ali, se funde as minhas costelas com o meu osso externo, fazendo com que o meu arcabouço, meu torácico, o movimento de alça de balde, de braço de alavanca fica mais difícil. Por quê? Eu vou ter um tórax mais rígido, ele vai ficando mais
rígido. Então, o idoso, com o tempo, toda essa parte que é cartilagem vai se calcificando. Tanto se você pega um crânio de um idoso e pega um crânio de um idoso, de um jovem, você vai ver que o crânio do idoso ele não tem as fissuras. Por quê? Porque vai se consolidando, ele fica bem lisinho. E também acaba se consolidando aí a junção do externo com as costelas. O manúbrio também acaba se consolidando ao corpo do externo. Isso diminui a mobilidade torácica. Então, se eu penso que para ter a mobilidade torácica, o movimento torácico, eu vou ter o quê? Musculatura. Então, minha musculatura vai fazer o movimento da minha caixa torácica e eu tenho uma caixa torácica mais dura, com uma complacência torácica menor, eu vou gastar mais energia para isso. Lembrando que o idoso tem diminuição da massa muscular. Então, eu gasto mais energia. Um exemplo, você entra em um processo de insuficiência respiratória aguda, que eu vou usar a musculatura acessória. Nesse movimento de usar a musculatura acessória, eu vou ter um tórax mais rígido. Se você lembrar do Covid, quem morria muito no começo do Covid? Idoso. Por quê? Eu vou ter um tórax mais rígido, onde eu preciso de mais musculatura para levantar esse tórax, porém eu tenho menos musculatura. Entende? Tudo essa questão? Então, tem uma melhor mobilidade. Meu tórax ele muda com o envelhecimento. Quem já fez RCP no idoso, ele sabe do que eu estou falando. Para você abaixar os 5 centímetros ali daquela caixa torácica é um pouco mais difícil, às vezes até chega a quebrar algumas costelas. Outro ponto importantíssimo que acontece com o idoso aí, que vai ter que ter uma atenção aí na UTI, que é o aumento anteroposterior da caixa torácica. Se você reparar, o idoso ele vai diminuindo com o tempo, né? Todo mundo tem voo aí, vai vendo que ele vai perdendo alguns centímetros. Eu tenho alguns motivos para isso acontecer. Ele perde o arco plantar, o pezinho dele fica meio chato, os discos intervertebrais ficam desidratados, ele perde tamanho, e outro motivo que ele acaba perdendo tamanho é a hipercifose. Só que a hipercifose ele não vai ter só uma questão postural, vai ter também uma questão pulmonar. Por quê? A hipercifose ela aumenta muito o diâmetro anteroposterior da minha caixa torácica. E se você pensar, quando a gente pensa lá no seu diafragma, né, principal músculo aí da respiração, quando eu penso lá no diafragma, o que acontece? O diafragma ele vai ter uma postura aqui côncava, né? Ele é assim, ó. Quando você está respirando tranquilinho, ele desce em média um centímetro. Quando você está em insuficiência respiratória, quando você está correndo, atividade física, ele chega a descer 10 centímetros. Então ele tem que ser côncavo. No entanto, quando você tem um ântero posterior aumentado, ele já fica mais retificado. Se eu tenho já um diafragma retificado, ele não tem como descer, não tendo uma capacidade tão grande de ventilar o paciente. Então, o paciente que ele tem um ângulo anteroposterior muito grande por causa de uma hipercifose, que é muito vista em pacientes idosos, ele perde aí ele tem uma dificuldade maior na ventilação. Tórax mais rígido, menos septos intraalveolares, anteroposterior aumentado. Você entende como a ventilação de um idoso ele é bem diferente de uma ventilação de um adulto jovem? Faz toda a diferença. Então você tem que entender essas divisões, tem que entender essa diferença, porque vai trazer pontos importantes para você na ventilação aí do seu paciente idoso. Aí entra um ponto importantíssimo também. Lembra que eu falei que quando você pensa em consumo de energia, quando você pensa na respiração, você tem que pensar que você está gastando energia para aquilo? Quando eu penso no meu débito cardíaco, parte do meu débito cardíaco não vai para minha musculatura respiratória para fazer a respiração? Quando o paciente ele é idoso, ele tem um consumo maior de energia para manter a respiração, 20% aí a mais do que um adulto jovem. Por quê? Porque ele tem caixa torácica mais dura, ele tem uma maior resistência da entrada do ar. Aí ele vai precisar de fazer mais força. Porém, ele não tem tanta reserva energética para isso. Aqui entramos em um ponto muito importante. Um paciente idoso em insuficiência respiratória, ele vai entrar em fadiga muscular respiratória antes do que um adulto jovem. Ele gasta mais energia para manter a ventilação dele do que um adulto
jovem, ele pode, primeiramente, muitas das vezes, apresentar uma parada respiratória e, devido a essa parada respiratória, evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Por quê? A musculatura fadiga, aí ele não consegue manter a ventilação, nem tampouco a oxigenação dele. Então, o idoso, ele apresenta diferenças importantíssimas aí nessa questão respiratória. Então, o que o fisioterapeuta em ambiente de UTI, ele tem que ter essa análise, que esse paciente, ele vai ter problemas ventilatórios decorrentes a alterações morfológicas do seu paciente, morfofuncionais do seu paciente. Então, vamos entrar no ponto importante. Ele tem maior resistência do bronquíolo, ele consegue fazer uma ex bem vigorosa? Muitas das vezes, não. Ele consegue encontrar um pico de fluxo Waze muito importante? Muitas das vezes, não. Ele consegue fazer inspirações, lembrando que o diafragma dele é mais achatado, muito vigoroso. Inspirações máximas profundas, tem muitas dificuldades. Então você tem que usar recursos no paciente idoso, usar recursos, que o Alberto fala extremamente bem, é muito, muito, muito importante. Eu preciso usar recursos nesse paciente. Empilhamento aéreo, airstreck, aeróbica, capela. Eu preciso usar recursos, principalmente aí quando eu estou pensando em técnicas de remoção de secreção. Outro ponto importante, treinamento muscular inspiratório. Lembra que esse paciente, ele usa muito a caixa torácica, ele tem uma caixa torácica com menos mobilidade, eu preciso ter esse músculo preparado. Lembra que eu falei que às vezes, quando ele é insuficiente, ele acaba usando esternocleido, ele acaba usando musculatura acessória? Eu tenho que ter esse músculo preparado. Nesse paciente idoso, é de extremamente importância você fazer treinamento muscular inspiratório, ter esse olhar atento à musculatura inspiratória dele, usar Power Brief, usar os recursos que você tem para isso. E quando esse paciente, por ele ter uma ventilação mais prejudicada, também usar recursos para técnicas de remoção de secreção. Então, traz esses recursos para dentro da UTI, principalmente nesse paciente que tem problemas ventilatórios, esse paciente mais longevo, nesse paciente mais idoso, que vai fazer toda diferença no seu paciente. Belezinha? Viu que tem diferença? Tem diferença, né? Não é o. Do mesmo jeito que a gente fala que a criança não é só um adulto, um adulto pequeno, a gente tem que pensar que o idoso também não é só um adulto aí mais velhinho. Ele tem diferenças morfofuncionais, fisiológicas. Tanto que a gente estuda a fisiopatologia do envelhecimento, né? Muda, a fisiologia muda, a morfologia muda. Então vamos parar de ver que tudo igual aí, não é? Outra coisa que vai mudar quem? O coraçãozinho aí, o coraçãozinho de vocês, que vem sofrendo ao longo da vida, né? Muita decepção amorosa, muito sofrimento aí. Tem que cuidar bem dele. E ele vai mudar com o envelhecimento. Pontos importantes: enrijecimento da horta e grandes vasos. Quando a gente pensa de uma artéria saudável, eu tenho que pensar que ele tem uma distensibilidade. Com o envelhecimento, ela fica um pouco mais rígida. Quando eu penso em uma artéria mais rígida, eu tenho que pensar que o seu coração ele tem que fazer mais força. Pensa que eu vou assoprar uma quantidade de volume de ar em algo que tem distensibilidade. Eu tenho uma maior facilidade de fazer essa ejeção. Meu volume sistólico ali, quando o meu ventrículo esquerdo contrai, ele manda com maior facilidade. Nesse caso, não, ele é mais rígido. Então, meu ventrículo esquerdo, ele faz mais força para conseguir ejetar esse sangue. Meu volume sistólico para sair, ele tem aí uma resistência maior. Por isso que eu tenho muito o quê? Hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo no idoso. Ah, você está falando de doença aí? Não, eu estou falando de fisiopatologia. Simplesmente fisiopatologia. Esse enrijecimento, ele vai trazer várias alterações aí no meu sistema cardiovascular. Ele aumenta aí a questões da pós-carga do ventrículo esquerdo, ele tem que fazer mais força, isso causando uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Como ele tem que fazer mais força dessa ejeção, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, ele leva a uma problemática também do débito cardíaco. Então eu começo a ter alterações no meu sistema cardiovascular. Daqui entra um ponto importante. Está falando de doença? Não estou falando de doença. Mas é muito comum idosos apresentarem doenças
cardiovasculares. E não só isso, é muito comum pessoas já terem, como exemplo, hipertensão com 35, 40 anos, que viveram longos períodos com essa hipertensão, muitas das vezes por ela ser uma doença extremamente silenciosa, pouco tratada ou não tratada da forma certa, que vai levando aí a uma maior alteração. Então, uma coisa que acaba acontecendo muito é o quê? O aumento do meu ventrículo esquerdo. Eu vou ter aí uma hipertrofia concêntrica. Ah, professor, mas, meu, por que eu ter um coração grande é ruim? Já parou pra pensar nisso? Pô, eu tenho um bíceps gigante, não um bíceps forte. Você fala, nossa, o cara tem um bíceps enorme, o cara tem 50 de bíceps. Pô, é legal, ele tem força, ele tem mais miosina, ele tem mais actina, então ele gera mais força. Por que no coração isso não é dessa forma, né? Porque eu levo a uma hipertrofia concêntrica. Olha o tamanho da câmara que fica. Eu tenho uma menor câmera comparado com um coração saudável. Além disso, quando eu penso lá, além de Frankenstein, né, nessa questão da disposição da miosina e actina, eu vou ver que faz grande diferença. Por eu ter isso daqui, eu gerar menos força, eu ter uma câmera menor, o meu volume sistólico, ele fica menor. Eu tenho menos volume sistólico ali, eu fico com uma fração de ejeção menor. Então, é diferente quando você é um atleta, que você às vezes tem uma hipertrofia excêntrica, né? Você tem um coração com uma capacidade de bombear sangue melhor. Quando você tem uma hipertrofia concêntrica, um coração grande, que diminui a sua câmara, você tem uma capacidade de ejetar esse sangue menor, seu volume sistólico diminui. Então, isso não é legal. Então, o paciente idoso, ele consegue ter uma demanda, muitas das vezes, de débito cardíaco. Lembrando que eu tenho que pegar a frequência cardíaca vezes volume sistólico para ter o débito cardíaco menor. Então, vai exigir desse coração, leva uma maior dificuldade. Outra coisa que o coração desse paciente ele vai ter uma diferença é tanto na cronotropia como em questões inotrópicas, tanto na frequência cardíaca como também na contração. Eu tenho uma diminuição desses movimentos. E por que isso é tão importante? O idoso, ele tem uma diminuição da variabilidade cardíaca. O que seria isso? Vamos pensar que entrou um pitbull aqui agora. O que meu coração vai fazer? Ele vai disparar. Tu, 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 tu. Por quê? Porque eu preciso me movimentar, eu consigo fugir, eu quero fugir desse pitbull. Vamos pensar que esse pitbull é muito bonzinho, então meu coração tende ao quê? Voltar para o normal. Meu coração tem uma variabilidade cardíaca, ele varia a frequência dele. Um jovem ele tem isso bem legal, ele consegue variar. Então vamos pensar que você colocou lá o seu jovem para fazer cicloergômetro lá na sua UTI. Então a frequência sobe, depois desce. Do idoso às vezes não sobe, e às vezes sobe e não desce. Ele tem diminuição da variabilidade cardíaca. Então você tem que ter muita atenção na frequência cardíaca do idoso. Então a gente pega alguns pontos aqui importantes, ó. Frequência cardíaca do idoso, variabilidade cardíaca do idoso, a hipertrofia, pressão arterial do idoso. Tudo isso vai ter mudança. Ah, você está falando de doença? Ainda não estou falando de doença. Estou falando só de fisiopatologia. Lembrando que você tem que estar muito atento aos parâmetros. Por isso que é tão importante aulas igual da Patrícia, igual da Rita, quando fala aí dessa questão da mobilidade do paciente, a mobilização precoce do paciente e dos parâmetros de segurança. É muito importante isso. No paciente idoso, extremamente importante. Você tem que avaliar todos esses pontos. E outro ponto muito importante você olhar quando pensa na parte cardíaca é no cuidado da ventilação mecânica. Quando eu penso na ventilação mecânica, eu tenho que pensar que o coração ele está fazendo parte ali. Quando eu penso na circulação pequena, né, circulação pulmonar, eu tenho que entender que é meu coração com o meu pulmão. Então, tudo que eu faço no meu pulmão, eu tenho uma alteração no meu coração. A hipersuflação do pulmão, ele faz o quê? Ele aumenta a resistência vascular pulmonar. Seu coração vai ter que fazer mais força para mandar sangue para seu pulmão. PO2 baixo, faz o quê? Abaixo de 66 ali. Lembrando que abaixo de 60 já tem uma hipoxemia. Faz também vasoconstrição pulmonar. Hipercapnia, vasoconstrição pulmonar. Tudo isso leva ao seu coração fazer mais força para mandar sangue para o seu pulmão. E qual que é o grande ponto aqui? A gente falou muito de hipertrofia de ventrículo esquerdo, né?
Daí que o idoso já vai ter essa hipertrofia, já vai ter um coraçãozinho mais complicado ali, com essa informação aí. Então, eu posso ter, quando eu faço uma ventilação mecânica de uma forma errada, errônea, eu deixo o Darby Presso lá em cima, uma distensão velar bizarra, autopipe, eu faço o quê? Meu alvéolo fica muito distendido, comprime os meus capilares, comprimindo meus capilares, eu aumento a resistência vascular pulmonar, prejudicando o meu coração. Mas aí entra o ponto, qual parte do coração manda sangue para o pulmão? Ventrículo direito. Então, o ventrículo direito que manda sangue para o pulmão. O ventrículo direito, ele não é feito para trabalhar em grandes pressões. Por quê? Tem que mandar sangue ali pertinho. Quem trabalha com grandes pressões, ventrículo esquerdo. Por isso, quando você corta um coração, você vai ver que o ventrículo esquerdo ele vai ter um miocárdio bem grande, e o ventrículo direito um pouco menor. Então, o ventrículo direito não é feito para fazer muita força. Aí, você vai lá no seu idoso que já tem essa problemática de ventrículo esquerdo, e tuncha a pressão no coitado. Você vai lá e fala assim: vou meter pressão nesse cara, eu quero que ele oxigene super bem, vou colocar uma PIP de 12 nesse paciente, não vou fazer cálculo nenhum, não vou ligar para platô, não vou ligar para drive pressure e vou pôr muita pressão nesse pulmão aí desse querido idosinho. Então você faz o quê? Aumenta a resistência aqui no alvéolo. Você aumenta o alvéolo fazendo um aumento da resistência vascular. Quem é que manda sangue lá? Tum, 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 tum. Ventrículo direito. Então, o ventrículo direito que vai mandar esse sangue, né? Só que ele não é feito para fazer muita força, para vencer uma resistência. Ele vai mandar sangue pela artéria pulmonar, passa pelo tronco pulmonar, artéria pulmonar. Ele não é feito para fazer tanta força. O que ele faz? Ele dilata, empurra o septo interventricular, comprimindo quem? Ventrículo esquerdo, que no caso do idoso já está com hipertrofia concêntrica. E lembrando, o pulmão fica no mediastino, um lugar entre os pulmões. O pulmão não está hiperdistendido, se você não estiver cuidando bem dessa pressão, ele também comprime o pulmão, o próprio pulmão, comprime o ventrículo esquerdo. Olha o tamanho que fica a câmara. Que volume sistólico você vai ter aqui. E aí o ventrículo esquerdo tem que fazer força para mandar o sangue lá pela artéria aorta, que tem uma maior resistência pelo envelhecimento. Deu para entender? O que acontece com o débito cardíaco? Nhau. Chão pro débito cardíaco, vai cair. Esse paciente vai conseguir manter a questão ah, de vascularização dele, vai chegar sangue no fígado dele, vai chegar sangue no lugar, vai ter uma diminuição do débito cardíaco, vai cair PA, vai ter toda uma dificuldade. Ele já tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo e vai levar a uma questão, que é o quê? Cor pulmonale agudo, disfunção de ventrículo direito. Lembrando, olha como que é funcionar o negócio. Lembrando que o ventrículo esquerdo também vai ser prejudicado. Então, seu paciente idoso que já tem uma problemática de questão cardiovascular, vai ter uma questão maior ainda, né? Porque ele já tem uma resistência vascular aumentada, já tem toda essa confusão. E ainda você acaba fazendo isso. Então, você na ventilação mecânica, você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Você tem que deixar a drive pressure ali certinho, abaixo de 15. Por quê? Eu não posso fazer distensão alveolar, não posso aumentar muito esse alvéolo. Eu não posso deixar ele fazer hipoxemia. Eu não posso deixar ele fazer hipercapnia. Eu tenho que ventilar ele da forma correta. Por isso que é muito importante que você se especialize. O Alberto, a Rita dá uma super aula aí de ventilação mecânica. É necessário. O idoso, ele suporta menos erros. Isso que você tem que entender. O idoso, ele tem menos reserva. Ele não tem um coração lindo que ejeta volumes sistólicos absurdos. Ele suporta. Ah, mas tá com nora. Tá com nora muitas das vezes porque você tá usando errado. Tá com dobuta porque muitas vezes você tá ventilando errado. Então você tem que saber ventilar. Paciente idoso suporta menos erros. Pensa nisso. Não mate os velhinhos. Alex, Beleza? Deu pra ter uma noção? 5 minutos. 5 minutinhos? Vamos lá. Então, corpo pulmonar, falência de ventrículo direito. Muita atenção na autopip, lembrando que esse paciente é um paciente que tem mais facilidade de ter um aprisionamento aéreo, porque ele tem uma maior resistência do bronquíolis.
E outro ponto importantíssimo, cara, importantíssimo, a diminuição aí da massa muscular. Então você tem, com o passar do tempo, uma diminuição de massa muscular, que é normal. Claro que nível de atividade física vai influenciar isso de uma forma muito positiva. Quando você tem um nível de atividade física melhor, você tem mais reserva energética. Vamos pensar assim: por que mulher apresenta maior incidência de sarcopenia? Porque mulher chega no envelhecimento, além de questões hormonais, com menos massa muscular, né? Menos sarcômeros. Então, o idoso ele chega na internação com menos sarcômeros. Então, ó, a gente vai ver que vai perdendo, ele vai perdendo, ele vai perdendo o sarcômero, ele vai perdendo força, ele vai perdendo essa questão, e ele tem a questão da sarcopenia. E por que isso vai ser muito importante em ambiente de internação, em ambiente de UTI? Nós temos a fraqueza adquirida na UTI. Já que a gente tem a fraqueza adquirida na UTI, quando o paciente está sedado, está com ronco-urônio, ele está bloqueado, ele está entubado, grande período de intubações, ele perde musculatura. Então nós vamos pensar que eu, com 100 quilos, eu sou internado. Eu vou perder musculatura? Vou ter uma chance de ter a fraqueza adquirida na UTI? Tenho, só que eu tenho uma reserva muito grande. O paciente idoso, ele já tem uma reserva menor. Ele muitas das vezes já tem, principalmente o idoso frágil, ele já tem um processo de sarcopenia. Os sarcômeros deles, as unidades funcionais do músculo dele já é menor. Então ele tem uma incidência muito grande. Então um idoso que entra robusto numa UTI, muitas das vezes, por uma artropatia, ele caiu, teve que fazer uma artropatia total de quadril, por uma pneumonia, às vezes ele era um idoso robusto que fazia tudo e tem por uma ILPI depois os antigos asilos. Por quê? Porque ele perde sua capacidade funcional devido a uma fraqueza adquirida na UTI. Então é muito importante o exercício, a mobilização dentro da UTI para o paciente idoso. Idoso tolera menos erros. Esse é o idoso que você tem que mobilizar. E como uma diferença até de como acontece essa diminuição, né? Quando a gente pega essa diminuição, como é que eu tô acabando, hein? Eu vejo o quê? Tipo um que é tipo lenta, diminui. Tipo 2A, que é praticamente uma rápida, muitas vão se classificar como uma mista, diminui. Fibras rápidas diminui muito, diminui bastante. Então, o idoso perde muito fibra rápida, muito fibra de força. Trabalha a força desse paciente. Ah, ciclo, tudo, mas você tem que trabalhar a força, tem que pôr resistência, igual a Patrícia falou, você tem que fazer um programa de treinamento para esse paciente, porque ele perde força. Ele já, pelo processo de envelhecimento dele, ele já tem uma diminuição. Então, imagine esse paciente sedado, imagine esse paciente bloqueado, imagine esse paciente entubado, ele perde força. Você tem que fazer exercícios resistindo no seu paciente idoso. A chance de você pegar um idoso que trabalhava, um idoso que fazia parte da comunidade dele e foi internado, ele perder tanta força que vai depois ter que ir para uma instituição de longa permanência é enorme. Esse paciente tem que dar muita atenção para a parte dele de força. Beleza, pessoal? Eu falei bem rápido, é muita coisa. Faça a pós lá, que daí eu tenho uma aula inteira sobre isso, porque daí é muito importante, tá? Obrigado, Alberto. Obrigado a todo mundo. Quem tiver dúvida, manda no grupo lá que a gente responde.